Se um circuito integrado de Wi-Fi tiver 100% de suas tensões em volta dele e ainda assim o Wi-Fi não funciona, o que pode ser feito na região do problema? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas falhas. Sobre falhas de Bluetooth e Wi-Fi. Vamos lá. Vamos lá, sempre eu falo para vocês, ó, observem sintomas, certo? A gente tem dois tipos de sintomas de falhas de Wi-Fi. Primeiro, você clica no botãozinho ali do Wi-Fi, ele tenta ativar, passa um tempinho, diz que ativou, depois ele volta, né? Aquele botãozinho do Wi-Fi. Essa é uma falha, certo? Isso é um sintoma. Certo? Então, o sintoma é um dos sintomas. Temos dois, né? Que é bem conhecido. Então, isso é um sintoma de falha de Wi-Fi. Você pressiona, ele não ativa. Ok? E temos outro sintoma. Qual é o outro sintoma? O módulo ativa. Você clica no botãozinho, mostra lá ativado, certo? Depois, você tenta conectar em uma rede e ou o sinal está muito baixo, certo? Ou ele não consegue conectar aquela rede Wi-Fi, certo? Então, a gente tem praticamente dois sintomas de falhas de Bluetooth Wi-Fi. Quando a gente tem uma falha aonde você clica e aquele botãozinho ele vai e depois ele volta, isso é porque o módulo do Wi-Fi ele não está ativando, certo? E aí o Wi-Fi ele não vai ativar por conta de uma falha no módulo. Quando a gente tem um aparelho que o módulo ativa, né? Ou seja, quando o botãozinho ativa, é porque o módulo é o CI, é o circuito integrado que gerencia a parte de Bluetooth Wi-Fi. Então, quando temos um botãozinho ali ativando, então o módulo ele está ativado, certo? Ele ativou, ele está funcionando. E aí a gente tem uma falha de conexão por exemplo, o sinal muito baixo. Quando a gente tem esse sinal muito baixo, o problema vai estar na linha do Wi-Fi. Vamos ver isso aqui no esquema elétrico, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Rapidinho, a gente não abriu o esquema elétrico. Só abri uma vez aqui, vou abrir mais uma vez. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela no esquema elétrico. E vamos pegar aqui o esse mesmo esquema elétrico aqui do A20. Vamos lá. Vou colocar aqui, vamos procurar a parte de Wi-Fi, certo? Vamos ver aqui, logo no começo, onde é que fica a página do Wi-Fi, né? Então, temos aqui, ó, a parte de GSM, WCD, MA, LTE, RF. Então, acho que já está logo no início aqui. Vamos ver. Aqui, MMBPA, Saver, Bluetooth Wi-Fi. Está aqui, ó. Certo? Aqui estamos na parte de Bluetooth Wi-Fi. É uma falha que costuma dar bastante, né, galera? A gente vê muitos aparelhos dando essa falha de Bluetooth Wi-Fi. E vamos falar um pouco sobre isso. Aqui, na parte de Bluetooth Wi-Fi, a gente tem ó, o módulo, né, o CI. Aqui é a representação do esquemático, né, da parte de Bluetooth Wi-Fi. Então, a gente tem um CI que gerencia essa parte de Bluetooth Wi-Fi. Temos aqui malhas de WL, certo? E temos aqui malhas de rádio FM, certo? E malhas de Bluetooth, certo? WL, WLAN seria Wi-Fi. E temos aqui outras malhas, né? Referente à parte desse módulo. Então, aqui a gente percebe que temos conexão 2G, 5G. Tem alguns aparelhos que não têm conexão 5G, né? Tem alguns aparelhos, alguns modelos que não têm conexão 5G. Então, o módulo ele só funciona 2G. Então, no esquema elétrico, você acaba verificando isso, né? No esquemático aqui do bloco, né, de Bluetooth Wi-Fi, você consegue verificar se esse aparelho ele é 5G no Wi-Fi. Ok? Vamos lá. Aqui, para que esse componente funcione, a gente precisa de uma alimentação dessa malha, né, VRF,
WLBT-RF, WLBT1P1, certo? Essa alimentação aqui provavelmente vem lá do Power Manager, uma tensão de LDO, tensão regulada. Aqui a gente tem uma outra malha, certo? 1.1 volts também, que chega em outro barro de solda aqui desse circuito integrado. Lembrando, para vocês aí que estão começando agora com o esquema elétrico, né? Isso aqui, ó, esse D2 aqui, isso é a localização do pad, né, do barro de solda no CI, certo? D2 é a localização. Todo CI, por baixo, ele tem várias esferas. Alguns têm esferas ao redor, né? Só pontos de solda ao redor. Então, no caso aqui, esse D2, G6, C4, B4, isso aqui é a localização. Todo circuito integrado, ele vai ter um lado de montagem. Perceba aqui, a CPU tem essa bolinha aqui, né, marcando o seu lado de montagem. Então, quando você for colocar a CPU, por exemplo, você removeu a CPU, você precisa colocar a CPU com a bolinha para baixo. Na placa, ela também vai estar com o seu ponto de marcação. Aqui nesse ponto de marcação, começa a malha, né, o barro de solda A1. Depois vem o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, até o final da sua coluna. Aqui embaixo, por exemplo, vamos ter B1, B2, B3, B4, B5, B6. Então, é a localização. Beleza? E assim por diante. Vamos ter C, C1, C2, C3, C4, C5 e assim vai. Então, isso aqui que você vê no esquema elétrico é justamente, né, a localização do barro de solda, ou do pino de solda aí no componente. Aqui é o nome do bloco no componente, certo? Então, o nome aqui no bloco, isso aqui é a localização. Só que o nome do bloco é AVDD18, certo? Aqui, AVDD11BT. Então, isso aqui é apenas o nome do barro de solda. Aqui é a localização dele, aqui é o nome dele, certo? Você vê muito nome aqui no esquema elétrico, né? Mas é isso aí, só apenas o nome desse barro de solda, né? E pelo nome a gente tem, a gente entende mais ou menos o que é. Então aqui, ó, a gente tem por exemplo, WLG5, pino B2, né? Então, pino B2, ele está responsável aí, né, por receber uma alimentação da malha de 3.3 volts referente à parte de 5G do WLAN, que seria a parte de Wi-Fi. Esse circuito integrado, ele recebe alimentação, né, e ele é dividido, ele tem blocos internos. Então, nesses blocos, vai ter o bloco de Bluetooth, o bloco do Wi-Fi e o bloco do rádio FM. Certo? Aqui, a gente tem, né, malhas que recebem comunicação com a CPU, né? São dados. E aqui também, as malhas de QP-QN, certo? I, P e N. São malhas de envio de dados e extração de dados. Então, é por aqui que esse circuito integrado se comunica com a CPU, enviando dados e recebendo dados aqui da CPU, certo? Quando a gente tem uma falha nesse componente, o que a gente precisa verificar antes de trocar esse componente? Vamos supor, a gente pega uma placa que quando a gente tenta ativar o botãozinho do Wi-Fi, esse botão ele não está ativando. O que eu devo verificar? O básico, pelo menos, né? Verificar as alimentações que chegam para esse circuito integrado. Já vi muita gente trocando circuitos integrados de Bluetooth e Wi-Fi, né? No caso, o módulo, e não resolvendo o problema. Por quê? Muitas vezes, falha de alimentação vindo do Power Manager até esse circuito integrado faz com que ele não funcione. Logo, você vai ter um sintoma de falha de Wi-Fi. Mas o problema é o circuito integrado do Wi-Fi? É o módulo? É o componente que gerencia o bloco Bluetooth Wi-Fi? Não. O problema está lá no Power Manager, por exemplo, que não liberou uma tensão para que ele funcione. Pode ser que o Power Manager esteja com a falha nesse bloco, né, de VRF, WLBT, 1P8.
E por conta disso, né, essa malha pode estar aberta aqui, ó, pode, por exemplo, esse resistor aqui, ó, se ele não estiver no local, essa malha abre. Logo, vamos ter uma falha de alimentação de 1,8 volts para o barro de solda D2, né, por nome de AVDD 18, ok? Então, quando temos essa falha, note, né, que o circuito integrado ele vai parar por uma falta de alimentação e muita gente acaba trocando o circuito integrado antes de verificar, por exemplo, as alimentações que chegam aqui, ok? Só que eu devo verificar só as alimentações? Não. A gente precisa verificar outras coisas também. Por exemplo, aqui a gente tem um clock de 26 MHz, que vem da CPU para esse circuito integrado. Algumas vezes é gerenciado pelo Power Manager ou sai diretamente do próprio cristal oscilador. Então, você precisa seguir a malha, por exemplo, seguir essa malha e verificar de onde está vindo. Nesse caso, ela está vindo de um TCXO, que nada mais é do que um cristal oscilador, certo? Então, aqui temos um cristal oscilador, aqui um gerenciador, né, de frequência, aonde temos uma malha aqui de habilitação PMIC TCXO Enable, certo? Aonde é habilitado esse circuito integrado para liberar essa frequência que vai seguir para PMIC enviar, né, para alguns componentes, assim como pode ser aqui a parte até do setor de radiofrequência ou a própria CPU em alguns circuitos. Temos aqui APTCXO in de entrada, certo? E temos aqui, ó, WLBT TCXO in 26 MHz, que vai para o nosso módulo Bluetooth e Wi-Fi. Ok? Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, uma falha, né, aqui nessa malha, nesse capacitor aqui, capacitor ligado em série, por exemplo, digamos que eu tenho uma falha aqui nesse capacitor, e essa frequência, ela está sendo gerada pelo cristal oscilador, certo? Está sendo gerada pelo cristal oscilador. O gerenciador aqui de frequência, né, esse componente aqui que está gerenciando essas frequências, enviando essa frequência aqui de saída, a frequência vai estar presente aqui. Se você medir na frequência aqui do PMIC TCXO, você vai encontrar a frequência aqui nesse ponto, utilizando o resistor R2003 como test point. Você vai encontrar a frequência aqui. Se você medir, por exemplo, o cristal oscilador na saída aqui, na malha out, né, você vai também encontrar essa frequência. Porém, muitas vezes, esse circuito integrado falha por um rompimento na malha. Às vezes, alguma oxidação pode danificar esse componente e aí a malha fica aberta. Logo, eu não tenho passagem de frequência de trabalho de 26 MHz, que é o clock de trabalho aqui desse circuito integrado. Se eu tenho uma falha de funcionamento por clock aqui nesse circuito integrado, simplesmente esse circuito integrado também irá parar de funcionar. O problema é no componente? Não. O problema foi em uma malha, certo? Que danificou e aí não está chegando, né, uma frequência para que ele funcione. Assim como eu já falei em outros vídeos aqui, nós, seres humanos, precisamos de água, alimento e ar para funcionar. Assim também são os circuitos integrados. Eles não funcionam apenas com alimentação. Eles precisam de outros componentes para que façam eles viver, eles funcionar, por exemplo. Né? Então, aqui, ele precisa do clock, ele precisa das comunicações. Né? Temos aqui, ó, vários test points, que precisa ser verificado em caso de, por exemplo, você verificar que está tudo perfeito aqui, certo? Tem tensão, tem tudo, tem frequência, beleza. Fiz o teste básico, vamos substituir o WCN. Substituir aqui o módulo Bluetooth Wi-Fi, não deu resultado, eu tenho que analisar agora as comunicações, as malhas digitais entre esse circuito integrado e a CPU. Verificar se tem um trabalho, atividade, para saber se não é alguma falha na própria CPU, ok? Então, isso é uma análise um pouco mais avançada,
mas a gente precisa pelo menos fazer o básico antes de trocar um determinado circuito integrado. Então, aqui temos o circuito integrado U3003, certo? Que se a gente vir aqui na placa do SMA20, né, A205, colocar aqui, a gente encontra esse circuito integrado justamente aqui na parte de cima. Então, se eu tenho uma falha onde o Bluetooth não ativa, né, ou o Wi-Fi não ativa, então provavelmente está ou no módulo ou nas malhas que alimentam esse circuito integrado para que ele funcione. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma falha onde existe um sinal baixo de Wi-Fi, eu devo verificar a linha de antena. Certo? E aqui a gente tem ó, as malhas de saída para a antena. Né? Perceba que a gente tem aqui a antena principal. Nessa antena principal, a gente tem vários componentes, como bobina, capacitores, que estão ligados, alguns em série, outros em paralelo. Certo? É uma linha que ela é ligada praticamente ao GND. E tem capacitores em série aqui para bloquear a passagem de tensão e corrente. Porque isso aqui é uma malha de frequência. A frequência consegue passar de um lado para o outro do capacitor. Já a corrente, né, ela não consegue passar. Ela é bloqueada, certo? Pelos capacitores. Então, os capacitores são colocados, né, em séries nessas malhas de frequência justamente para filtrar, não deixar que nenhuma tensão ou corrente passe por aqui, para ter o sinal mais limpo possível. Então, nessa antena, né, temos vários componentes ligados ó, em série, certo? Temos bobinas, capacitores, né, temos filtros e tudo mais. Se um desses componentes aqui, ó, de repente, cair da placa, você tem uma falha de sinal de Bluetooth Wi-Fi. Então, por isso que você deve verificar justamente isso quando você tiver com a falha aí de sinal de rede do Wi-Fi. Correto? Então é isso.